Irmãos, abram suas Bíblias lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Pastor John Bunyan, pastor conhecido, você também, o autor do livro O Peregrino, ele disse certa vez o seguinte: aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente encontrará no final do dia. Nem aquele que começa com o mundo e suas vaidades em primeiro lugar, será tão capaz de caminhar com Deus todo dia depois. É aquele que encontra Deus em seu quarto, que levará seu sabor para sua casa, seu emprego e para sua conversação. Na última semana, nós estudamos como que nós podemos desenvolver uma intimidade com Deus e construir essa intimidade com Deus em momentos de solitude, em oração, a sós com Deus. O próprio Senhor Jesus, ele se retirava para orar e para buscar esses momentos com o seu Pai. E hoje nós vamos prosseguir com o restante do versículo que nós começamos na semana passada, e nós veremos aqui a importância de nós reconhecermos, de nós buscarmos esse relacionamento com Deus. Então, o que eu pretendo trabalhar com os irmãos nessa manhã, e o meu propósito aqui, é de levá-los a buscar essa intimidade maior com Deus, buscando a Deus por quem Deus é, e não simplesmente pelo que Ele tem a te oferecer, e dessa forma te levar a se submeter à vontade de Deus no seu dia a dia. Vamos fazer então a leitura de Lucas 4, dos versículos 42 até o versículo 44. Assim diz a santa palavra de Deus: quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Irmãos, nessa leitura simples que nós acabamos de fazer, nós conseguimos observar aqui 3 princípios básicos e diretos. Jesus, ele buscava uma intimidade com Deus Pai, em oração, em solitude. Em segundo lugar, Jesus sabia qual que era o propósito dele. Isso está bem claro. Em terceiro, ele se manteve fiel ao seu propósito, ele se manteve fiel ao que ele veio fazer. E se nós queremos seguir a Jesus de fato, esses 3 princípios, eles precisam moldar a nossa própria vida. Logo, você precisa se aproximar de Deus por quem Deus é e não simplesmente pelo que Ele tem de te oferecer. Quais serão os benefícios que Deus tem para me dar? E aí então eu busco a Deus? Não. Você deve buscar a Deus por quem Ele é. Veja que o povo estava buscando a Jesus apenas por interesse próprio. As multidões, elas não queriam deixar que Jesus saísse dali, porque elas queriam que Jesus continuasse abençoando aquela região, aquela localidade. Eles não queriam que Jesus saísse dali para abençoar os outros locais. O texto diz que as multidões o procuravam. Elas foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. E a pergunta é: por quê? Será que é porque eles estavam considerando que Jesus de fato era o Messias prometido? Eu duvido. Será que é porque elas estavam esperando que ele pudesse libertá-los do poder do governo romano? Será que não era por isso? Ou será que eles estavam vendo que eles seriam beneficiados com mais milagres, com exorcismos, com coisas assim estupendas
sendo realizadas no meio deles. Eu creio que o que eles queriam eram curas, era libertação. O que eles queriam, na verdade, era benefício próprio. Enquanto lá em Nazaré o povo expulsou Jesus, aqui em Cafarnaum, eles queriam se beneficiar do que Jesus tinha a oferecer. E de fato, Jesus tinha muito a oferecer. Jesus estava realizando milagres no meio deles. Lá em Nazaré, eles não tinham experimentado os milagres. O que eles experimentaram em Nazaré, quando Jesus foi expulso do meio deles, foi apenas um exorcismo. Uma coisinha aqui, que não beneficiou tanto a tantas pessoas, e que no final das contas, quando Jesus termina de falar ao público, ele começa a dizer que ele é o próprio Deus. Isso a gente não quer, de jeito nenhum. Como que um homem pode dizer que é o próprio Deus? Então eles levaram Jesus ao cume de um monte e tentaram jogar Jesus de lá. E o texto diz que Jesus então passa pelo meio deles e se esvai. Agora aqui em Cafarnaum, Jesus ele realiza muitos milagres. Ele enche os olhos desse povo. Ele faz curas. Ele expulsa demônios. Ele faz coisas que são coisas vantajosas. E quem que não gosta de coisas vantajosas? Quem que não gosta de ver coisas milagrosas acontecendo no seu meio? Irmãos, desde aquela época as coisas não mudaram muito. Assim como naqueles dias, hoje o povo só procura Deus por conta do que Ele pode oferecer. O povo procurava Jesus não por quem Ele era, não porque Ele se apresentava a ser, mas por quem Ele se apresentava a ser capaz de fazer. Ele era capaz de fazer milagres, Ele era capaz de fazer curas, Ele era capaz de dar libertação para esse povo. E hoje nós queremos exatamente a mesma coisa, e ainda mais, nós queremos que esse Deus que cura, que realiza milagres, nos dê prosperidade. Nós exigimos desse Deus saúde. Deus, eu não aceito nada menos do que alegria, e alegria plena, infinita, e agora, nesse momento. É isso que eu quero que o Senhor me dê agora. E nós falamos assim com Deus. Então o próprio Jesus, ele decide responder ao povo que estava procurando a ele. Veja no versículo 43. E ele diz assim: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Veja, irmãos, que nessa resposta, Jesus ele deixa claro que o que ele pretendia com isso era impedir que ele se tornasse mais desejado como homem que curava, que realizava exorcismos, e que ele se tornasse conhecido como alguém que era o pregador do Evangelho. Jesus está nos ensinando aqui. O que ele queria impedir é que a população se afastasse da mensagem principal e procurasse ele apenas por aquilo que ele tinha a oferecer, que eram os milagres. Mas veja também que as curas, elas tinham um propósito bem definido. As curas não aparecem aqui na palavra de Deus de forma aleatória. Elas tinham um propósito bem definido. Elas eram realizadas para um fim. E esse fim, sim, era para ajudar as pessoas. Jesus queria que as pessoas fossem curadas. Fato. Por exemplo, abra lá comigo em João, capítulo 9, no versículo 24. Isso é uma passagem bem conhecida que fala sobre uma cura extraordinária. João 9, 24. Jesus havia curado esse homem que era cego de nascença. E lá o texto diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido curado e lhe disseram:
diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Vocês estão acusando ele de ser pecador. O que eu posso dizer para você é que eu não via, e esse homem aí me curou. Mas o seu propósito final, principal, não era apenas essa cura. Veja ainda, em João ainda, capítulo 9, mas vai para o comecinho do capítulo, no versículo 1. Veja que a cura que Jesus traz a esse homem, como a cura que ele traz a todos aí nos evangelhos, era para autenticar a sua mensagem. No versículo 1 nós lemos o seguinte: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha a resposta de Jesus: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E por meio dessa cura, a glória seria dada a Deus. As pessoas entenderiam que esse Jesus tem o poder sobre as enfermidades, que esse Jesus tem o poder sobre tudo, que esse Jesus era o Jesus que veio anunciar o reino de Deus. E a maior de todas as obras de Deus foi prover não apenas a cura dessa cegueira, mas a cura de uma cegueira muito maior, de uma cegueira espiritual, a qual todos nós fomos submetidos quando nascemos. Irmãos, em Cristo, por meio do Evangelho, das boas novas do reino de Deus, nós também podemos ser curados. Se nós confiamos nesse Cristo, há salvação. A principal ênfase no ministério de Jesus era, portanto, a pregação e não a cura. É por isso que essas igrejas que enfatizam curas e milagres e o fazem como um fim último, erram, e erram de maneira grandiosa. É a pregação do Evangelho que nos leva e aponta para Cristo, que faz toda a diferença. Embora ele tivesse a compaixão pelas pessoas, ele tinha, ele se compadecia, e ele curava, e ele libertava essas pessoas. O seu ministério de cura geralmente servia para autenticar o que ele estava dizendo. Dá uma olhada comigo em outra passagem, abre lá em Mateus capítulo 11. Mateus 11, 2. Mateus 11, 2, até o versículo 6 diz assim: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Ele está falando aqui de João Batista. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos eles andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus veio realizar tudo isso, mas ele veio para que essas pessoas encontrassem alegria plena, não aqui e agora, mas além do aqui e agora, para a eternidade, para a glória de Deus. Você já parou alguma vez para refletir se de fato você também não tem procurado a Deus apenas por conta dos seus próprios interesses? É fácil a gente pensar nisso sobre os outros. Aquele lá, aquele meu amigo, só está indo na igreja porque ele vai se beneficiar de alguma forma. Gente, eu tive um amigo que ele acabou parando na igreja por conta de uma namorada
que por sua vez só foi para a igreja porque, segundo ela estava num esquema de corrupção e o esquema dela não estava mais funcionando. Então ela se lembrou que determinada pessoa falou para ela certo dia que se ela fosse para a igreja, Deus ouviria as orações e petições dela e Deus a ajudaria. Nada mais justo, não é verdade? Então ela foi para a igreja para pedir a Deus que Deus restabelecesse o esquema de corrupção para que ela continuasse prosperando. E aí nós olhamos para isso e nós falamos assim: eu não sou tão radical assim. Eu nunca fiz isso e nunca farei. Mas será que nós não fazemos exatamente a mesma coisa? Imaginando que o coração dela é muito pior do que o nosso. E nós apaziguamos o nosso coração, pensando que por um instante nós jamais faremos isso, mas nós nos encontramos aqui nessa manhã esperando que Deus me cure, me liberte dos meus problemas. E assim que Ele o fizer, tchau e bênção. Te vejo lá no céu. Sejamos sinceros. Muitos de nós procuramos a Deus somente para que Ele resolva os nossos problemas aqui e agora. Ou quem sabe você não se viu numa situação financeira tão difícil que aí você também decidiu ir para a igreja. Então você vem com seus problemas, com as suas queixas, você procura Deus a fim de que Deus resolva o seu problema. E quando enfim Deus resolve o seu problema, o que você faz? Se afasta dele. O próprio Deus já disse isso lá em Deuteronômio, que uma das coisas que afasta o povo de Deus do próprio Deus são as bênçãos de Deus. E Deus vai e te abençoa, e você presta mais atenção nas bênçãos do que no próprio Deus, e você se afasta de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é parar de agir como um político na época eleitoral. Agora é a época em que todo político se torna um cristão ou católico, não é? E você vai encontrar todos eles orando, rezando, de mãos dadas, adorando a Deus. E nós agimos assim muitas vezes. Fazemos exatamente a mesma coisa. Mas talvez você possa agir como uma das minhas meninas. Eu tenho 3 meninas e um menino, por enquanto. Mas eu não vou dizer que é a mais nova delas, tá? E todas elas puxaram para o pai em várias características. Isso eu acho que está bem claro para todo mundo que as conhece. Mas uma característica em especial é que todas elas adoram leite. E elas gostam muito de tomar leite. Porém, a mais nova, ela tem se destacado nesse quesito e ela tem demonstrado todo esse amor no seu dia a dia e também durante as noites. Então ela acorda constantemente para pedir mais leite. Não é que ela não tomou, ela quer mais. E ontem mesmo, ela começou a gritar brincando. E ela dizia assim: moça da cantina, eu quero leite. E aí, eu e a minha esposa começamos a achar isso engraçado, né? E tanto quanto estranho, né? Porque na escola tem cantina, mas na escola não vende leite. E ela começa a gritar: moça da cantina, eu quero leite. Até que a minha esposa perguntou para ela: quem que é a moça da cantina? E ela respondeu: você. O ponto é que na cabeça dela, a sua mãe, o seu pai, ou qualquer pessoa que exista, que está próxima dela, serve mais ou menos como o gênio de uma lâmpada. Está sempre pronto para realizar todos os seus desejos, e o principal deles, no caso dela, é: me dê leite, eu quero leite. Mas novamente, irmãos, sejamos justos aqui. Ela só tem 3 anos. E você que age assim para com Deus? Você não tem mais 3 anos.
Será que você ainda não continua agindo assim, como um infante, um bebê na fé? Da mesma forma que ela faz, e você continua fazendo a mesma forma com Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais aquilo. Aí Deus te entrega. E você nem agradece, simplesmente some. Cuidado para não cair no erro de tentar tratar Jesus apenas como um curandeiro, tratar Deus como um gênio da lâmpada. Nós falamos bastante sobre a importância de nós orarmos a Deus, porque Deus responde, mas o seu foco não é satisfazer as suas vontades, sim as suas necessidades, para que você se aproxime dele. É para isso que nós oramos. Deus faz isso para que nós possamos nos aproximar dele. Deixa eu trocar aqui de microfone. Para garantir. E enfim, nós devemos nos aproximar de Jesus por quem Ele é. Irmãos, Ele é o Filho de Deus, Ele é o pregador do Evangelho, e não meramente pelo que Ele pode nos oferecer, como os milagres e curas. Que a nossa reação seja a mesma do apóstolo Pedro, quando ele se deparou com o poder de Deus, ao dizer em Lucas capítulo 5, versículo 8, texto que nós vamos ver mais para frente: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Ou em outra passagem, em João 6,68, o mesmo Pedro disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Nós precisamos ter esse anseio de conhecer a Deus, de amar a Deus, independente daquilo que Ele possa nos oferecer. Por fim, irmãos, essa passagem nos leva a considerar a seguinte verdade: você também deve se submeter à vontade de Deus. Jesus, Ele se submete à vontade de Deus Pai, e você deve se submeter à vontade de Deus. Veja no versículo 43 novamente. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Irmãos, nós temos que entender que Jesus é sim o nosso exemplo supremo, além do nosso Salvador, e que nós devemos buscar a semelhança de Cristo. E Ele nos demonstra aqui que Ele se submete à vontade de Deus Pai, e que nós também devemos nos submeter à vontade de Deus. Ele declara que Ele veio, e Ele faz questão de cumprir a sua missão. Lembre-se que Ele veio até nós como um de nós, para que Ele pudesse se compadecer de nós. Ele só poderia nos ajudar e ajudar as pessoas ao longo da sua trajetória pelo fato dele ter se tornado como um de nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele nos estende, ou Ele nos entende. Ele foi tentado em tudo, porém Ele permaneceu sem pecado. E é isso que nós devemos também almejar. A sua missão era a proclamação do Evangelho. E a sua missão é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro bem físico ou material que Ele poderia nos oferecer. Ele seguiu a sua missão pregando, Ele seguiu a sua missão anunciando esse Evangelho nas sinagogas. Sim, Ele continuou fazendo curas, Ele continuou expelindo demônios, mas sempre com um objetivo que era muito maior: o objetivo de proclamar o Evangelho do reino de Deus.
Nós não podemos nos esquecer que o próprio Senhor Jesus colocava a proclamação em primeiro plano. Ele não colocava qualquer outra coisa no lugar da proclamação do Evangelho. Então, os milagres, os sinais, sempre estão subordinados ao Evangelho, à proclamação desse Evangelho. E esse Evangelho são as boas novas a todos. O ponto de Lucas era que, por onde quer que Jesus fosse, ele estava constantemente ensinando que ele era o Messias, que havia sido proclamado, que havia sido profetizado, e que ele era agora o Messias prometido, cumprindo essas promessas, e esse Messias era o que viria a proclamar o ano favorável do Senhor. Nós já falamos sobre essa terminologia. Você lembra dela? O ano favorável do Senhor era aquele ano onde todas as dívidas seriam perdoadas, amém? É um ano que todos nós desejaríamos, né? Todas as suas dívidas seriam perdoadas. Esse era o ano favorável do Senhor. O ano em que o nosso Deus derramaria toda a sua ira que estava destinada a nós sobre o seu Filho. E agora, para aqueles que estão em Cristo, já não haveria mais condenação. E se você está em Cristo, não há mais dívida. A sua dívida foi paga, e foi paga por Cristo. Irmãos, não há maior conforto do que este. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse plano perfeito e total de Deus. Veja que as pessoas estavam ali focadas nas suas necessidades, nos seus anseios, e elas não estavam ali prestando atenção no fato de que Jesus mesmo precisava seguir para a sua missão e anunciar esse Evangelho, realizar essas curas, libertar essas pessoas em outras cidades. Elas estavam olhando apenas para o próprio umbigo, elas queriam olhar apenas para si. E nós também fazemos isso. Mas nós precisamos compreender o todo, e entender o plano de Deus, e entender também a nossa missão. Você, irmão, precisa também se submeter à vontade de Deus. E não só isso, cumprir a vontade de Deus com determinação, cumprir a missão que Deus lhe dá com determinação, colocando a proclamação do Evangelho acima de qualquer outra demanda que você mesmo tenha, ou que você mesmo precise. E talvez você comece a se perguntar assim, mas isso aí parece história de coach, mensagem de igreja que não prega o Evangelho, que você está falando sobre o Evangelho? Não, é bíblico. Qual que é a sua missão? A sua missão é a glória de Deus. A sua missão é única e exclusivamente a glória de Deus. Stephen Charnock, teólogo puritano, ele disse certa vez: um homem em cada pecado visa estabelecer a sua própria vontade como regra e a sua própria glória como fim de suas ações, contra a vontade e a glória de Deus. E se um pecador pudesse atingir esse fim, certamente Deus seria destruído. Você já conversou com um ateu verdadeiro? Não esses que simplesmente duvidam de uma coisinha ou de outra, ou querem fazer charme, mas alguém que realmente odeia Deus. Que essa é a linguagem bíblica, a linguagem de Romanos capítulo 1. Esses, se você tiver oportunidade, você pode perguntar para ele: se eu te provar, se eu conseguir te provar por A mais B a existência do Deus da Bíblia, você se curvaria a esse Deus? Sabe qual é a resposta que eu já presenciei, já ouvi?
e já vi também relatos e vi vídeos que essas pessoas dão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sem Cristo, sem a obra do Espírito Santo de Deus, essa é exatamente a resposta que você também daria. Exatamente essa resposta que você daria. Nós precisamos crer na verdade do Evangelho e que essa verdade precisa ser anunciada. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus, proclamando esse Evangelho. Você talvez não tenha um chamado como um evangelista. Poucos aqui têm um chamado pastoral. E nem por isso você não deve proclamar o Evangelho de Deus. Porque você deve viver o Evangelho de Deus. Ele deve saltar do seu dia a dia, das suas ações. As pessoas deveriam olhar para você e dizer assim: eu estou vendo o Cristo. Eu não consigo enxergar como uma pessoa poderia fazer essa ação, ter essa atitude, a não ser que ela esteja em Cristo. Isso é viver o Evangelho. E não só isso, é anunciar, é falar a razão da esperança que há em ti, é apontar para Cristo. Quando você fizer uma boa ação, e fazer boas ações não é ruim, o problema é você confiar nas suas boas ações para a salvação, não fazê-las. Quando você fizê-las, as pessoas vão dizer para você assim: muito obrigado. O que você faz? Ponte para Cristo. Deus seja glorificado. Lembre que aquilo que você está fazendo por conta de Cristo. Eu só fiz porque eu habito em Cristo. Ou, melhor ainda, porque Cristo habita em mim. Viva esse Evangelho, obedeça aos mandamentos de Deus, fale de Cristo, viva de forma digna do nosso Salvador. Lembrando que nós devemos louvar a Deus, porque Jesus, Ele não saiu da sua missão, não abandonou a sua missão, mas Ele cumpriu o seu chamado. B.B. Warfield, ele disse que aquele que começa buscando a Deus dentro de si, ou dentro de si mesmo, ele pode terminar se confundindo com o próprio Deus. Nós possamos buscá-lo diariamente, onde Ele está, fora de nós. Nós buscamos a Deus, que é um Deus verdadeiro. Nós não somos deuses. Nós que possamos buscar esse Deus verdadeiro por quem Ele é, buscando cumprir o nosso chamado, que é trazer glória única e exclusivamente ao Seu nome. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ajude-nos, ó Deus, a entender que nós estamos nessa terra, que a nossa vida tem um propósito, que nosso propósito é glorificar ao Senhor, seja em qual área nós estejamos envolvidos. Pai, ajude-nos para que possamos testemunhar de Ti, quando nós estivermos em casa, quando nós estivermos trabalhando, quando nós estivermos nos nossos momentos de entretenimento, de descanso, durante os nossos estudos, que o Seu Evangelho seja proclamado, vivido, testemunhado. Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo, que elas olhem para as nossas ações e elas fiquem confusas, porque elas não vão conseguir entender como um ser humano pecador como nós pode agir de determinada maneira. E aí nós teremos a oportunidade de apontar para aquele que nos salvou, que nos mudou, que transformou o nosso coração. Pai, tenha misericórdia, ajude-nos a viver para a honra e glória do Seu nome. É isso que nós pedimos, em nome do nosso Senhor. Amém.